Hoje falamos de incontinência urinária e bexiga hiperativa com a doutora Geraldina Castro. Sra. Doutora, o que é a incontinência urinária? A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, isto é, quando os doentes, sem querer, sem controlar, têm perdas de urina que podem ir desde pequenas quantidades, gotas, até quantidades importantes que podem ter um impacto considerável na sua qualidade de vida. E é um problema que afeta milhares de pessoas e milhares de mulheres. Existem diversos tipos de incontinência urinária. Sim, é verdade. A incontinência urinária não é toda igual. Existem diferentes tipos de incontinência. Os mais comuns são a incontinência urinária de esforço, que é quando há uma perda involuntária de urina associada a uma força abdominal, um esforço, pode ser a tosse, o espirro, o pegar nos sacos das compras, o subir degraus. Depois temos a perda de urina associada a uma vontade difícil de controlar, que é a incontinência urinária de urgência, quando a mulher sente uma vontade inadiável e tem de ir a correr à casa de banho, urinar, e muitas das vezes não chega a tempo e tem perdas involuntárias. Depois, quando temos associada a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência, estamos a falar da chamada incontinência urinária mista, quando ambas estão presentes, e depois temos outros tipos de incontinência menos frequentes, mais incomuns, como é o caso da incontinência urinária de extravasamento, pode ser, por exemplo, em situações associadas a obstruções à saída da urina, e por isso a bexiga vai encher demasiado, depois há um extravasamento desta urina. Outras situações, por exemplo, pode ser a incontinência urinária insensível, isto é, a mulher ou o homem, eu falo de mulher porque sou ginecologista e habitualmente vejo mulheres, mas há uma perda de urina em que não há nenhum aviso, não se percebe porque é que perde, sente a cueca molhada sem associar a qualquer situação. Depois também podemos ter uma incontinência urinária funcional, em que a mulher tem um total controle sobre a sua bexiga, no entanto, devido, por exemplo, a dificuldades de mobilização, não consegue chegar a tempo a uma casa de banho e por isso perde urina, mas essencialmente as situações mais comuns são a de esforço, a de urgência e a mista. Quão comum é este problema na população em geral? É muito mais comum do que se pensa. É realmente um problema que afeta milhares de pessoas e que está subdiagnosticado. Na verdade, as pessoas são muito mais do que aquelas que se queixam e que vêm reportadas nos estudos, porque muitas das vezes as pessoas têm vergonha, acham que é normal ter incontinência e não se queixam. E por isso não são diagnosticadas. Mas de facto é um problema muito comum que pode variar entre os 20% e 45% de mulheres, em particular de mulheres. Isto é um problema mais comum nas mulheres, apesar de também haver incontinência urinária nos homens. E relativamente àquela que é mais comum, por exemplo, nas mulheres mais jovens e muitas vezes após o parto, temos mais frequentemente a incontinência urinária de esforço, mas depois, com o avançar da idade, a incontinência urinária de urgência e a bexiga hiperativa ganham um maior destaque, há uma maior prevalência com o envelhecimento e com a entrada na menopausa. O que é a bexiga hiperativa? Ora, a bexiga hiperativa é um conjunto de sintomas, um síndrome, caracterizado por uma vontade súbita e difícil de adiar de urinar, uma vontade súbita de urinar, muito difícil de controlar e que por isso muitas vezes pode ser associada à incontinência urinária, portanto à perda involuntária de urina associada a esta vontade, uma vontade forte, imperiosa, e muitas vezes está associado a aumento da frequência miccional, isto é, há um aumento do número de idas à casa de banho urinar durante o dia, mais do que 8 vezes durante o dia, e também frequentemente associado a nictúria. E a nictúria é o ir urinar durante a noite. A pessoa está a dormir e acorda para ir urinar, isto mais do que uma vez por noite. E este diagnóstico feito após a exclusão de uma infecção urinária ou de outra patologia da bexiga. Portanto, em situações em que não há infecção urinária, não há patologias, as mulheres ou os homens têm esta vontade súbita de urinar. O que pode causar ou agravar a bexiga hiperativa? Muitas das vezes não se consegue perceber qual é a causa objetiva de uma bexiga hiperativa. E quando isso acontece, chamamos da bexiga hiperativa idiopática. No entanto, nós sabemos que subjacente à bexiga hiperativa há aqui uma desregulação do sistema nervoso
juntamente com alterações da própria contratilidade, das contrações do músculo da bexiga, do músculo detrusor. O que é que acontece? O músculo contrai muitas vezes e sem um controlo a nível central, porque nós, para urinar, é o nosso cérebro que vai comandar, é tempo de esvaziar a bexiga. Na bexiga hiperativa e na incontinência urinária de urgência, este sistema não está no seu correto funcionamento e muitas das vezes há aquela vontade súbita e que nós não conseguimos controlar, que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso não consegue controlar. Portanto, temos aqui dois mecanismos envolvidos na causa da bexiga hiperativa. E para além disso existem fatores de risco associados ao aparecimento da bexiga hiperativa, nomeadamente a obesidade, os hábitos tabágicos, os hábitos alcoólicos, o excesso de bebidas com cafeína, o chá preto, o café, as bebidas gasificadas também podem ser prejudiciais. Depois também o próprio envelhecimento, com o envelhecimento dos tecidos, a entrada da mulher na menopausa, muitas vezes tem muito impacto porque há uma baixa dos níveis de estrogénios e com isso, e já está caracterizado o síndrome geniturinário, que para além da atrofia da vulva e da vagina, também se associa a muitas vezes esta incontinência urinária de urgência, porque pela falta dos estrogénios na menopausa também há um impacto a nível da bexiga e também provoca estas queixas da bexiga hiperativa. Portanto, existem aqui vários fatores que podem estar associados ao aparecimento da bexiga hiperativa. Como é feito o diagnóstico? É necessário fazer exames? Habitualmente, o diagnóstico é clínico. Nós, com a história clínica da doente, com as queixas da doente, juntamente com o exame objetivo, fundamental na medicina e em tudo na medicina, na ginecologia, nós vamos conseguir perceber pelas queixas das perdas involuntárias, destas vontades associadas, súbitas, fortes, e depois também podemos aplicar alguns questionários para tentar perceber o impacto que estas perdas de urina têm no dia-a-dia da mulher, na sua vida. E para além disso, também podemos pedir um diário miccional. Um diário miccional, como o nome diz, é durante um dia, habitualmente durante 3 dias consecutivos, nós pedimos à doente para registar os seus hábitos miccionais. Quantas vezes é que vai à casa de banho, por vezes podemos pedir o volume urinado, quantas vezes é que teve perdas involuntárias, se essas perdas foram associadas ou não à vontade, também para aqui conseguirmos distinguir o tipo de incontinência, quantas vezes é que se levantou de noite para urinar. Este diário miccional também nos permite fazer aqui perceber aqui qual é a dinâmica deste problema, qual é o impacto deste problema na vida da mulher. Em certas situações poderíamos ter de pedir alguns exames. Também, muitas vezes, na avaliação inicial, nós avaliamos um resíduo miccional, isto é, depois da mulher urinar, nós vamos avaliar quanto é que fica de urina lá no interior da bexiga. Também é importante para conseguirmos distinguir os tipos de incontinência. Podemos também, habitualmente, fazer um teste rápido de urina com uma tirinha, também para até despistar se há alguma infecção urinária associada ou não. E depois, exames mais complexos só irão ser feitos em situações específicas, também situações mais complexas, que poderão exigir algum tratamento como uma cirurgia ou até situações em que temos ainda alguma dificuldade em perceber o tipo de incontinência, aí sim podemos precisar de outro tipo de exames, mas habitualmente o diagnóstico é baseado na clínica, exame objetivo da doente. Há tratamentos eficazes e se sim, quais são? Sim, sem dúvida. A incontinência urinária, em particular a bexiga hiperativa, são tratáveis, são doenças que têm tratamento. Devemos começar sempre por medidas conservadoras e muitas das vezes só com medidas conservadoras há mulheres que veem as suas queixas perfeitamente controladas e não precisam de mais nenhuma terapêutica. E que medidas são estas? Vão um bocadinho de encontro aos fatores de risco que eu falei anteriormente. Por exemplo, muitas das vezes as mulheres, para evitarem as perdas urinárias, deixam de beber água. E isto pode ser prejudicial porque o facto de restringirem a sua hidratação vai tornar a urina mais concentrada na bexiga e irritar mais a bexiga e até desencadear mais estes episódios de incontinência. Portanto, é importante haver uma hidratação de 1,5 litro de água por dia. Por exemplo, nas mulheres que têm a nictúria, aquelas idas à casa de banho frequentes durante a noite ou acordar durante a noite, devemos dizer para restringirem a sua ingestão de líquidos a partir das 7, 8 da noite, para depois isto não acontecer durante a noite. Também controlar o consumo de bebidas gasificadas, não fumarem, controlarem o peso, porque a obesidade e o excesso de peso também vão estar associados à incontinência urinária. Depois também o tabaco pode ser prejudicial, alguns
temos alimentos ácidos, muitas doentes também referem um agravamento da sua bexiga hiperativa com esses alimentos mais ácidos. E depois, para além destas medidas comportamentais, quando elas não resultam ou não são suficientes, podemos então adicionar tratamentos médicos. Nós temos já disponíveis vários tipos de tratamentos, de medicamentos para tratar a bexiga hiperativa, que essencialmente o que eles fazem é relaxar o músculo da bexiga e não haver esta contração involuntária do músculo da bexiga. Portanto, podemos combinar estes tratamentos farmacológicos com as medidas comportamentais de primeira linha. Depois também podemos associar outro tipo de tratamentos, nomeadamente o treino vesical. E o que é o treino vesical? É um bocado que a mulher ensinar a sua própria bexiga, controlar o seu funcionamento, isto é, fazer algumas manobras, quando tem essa vontade súbita, umas manobras para conseguir controlar essa vontade, o respirar fundo, o contar até 10, o tentar, por vezes, o só conseguir adiar a ida à casa de banho por 1 ou 2 minutos já é ganho. E se formos fazendo isto gradualmente, tentando controlar a bexiga, vamos, se calhar, conseguir melhorar também estas queixas de bexiga hiperativa. Como se estivesse a reeducar. Exatamente, é reeducá-la, é isso mesmo. Outra coisa que também se pode tentar fazer é a micção por horário, é esvaziar a bexiga em tempos programados para também evitar ou que ela encha muito ou tentar controlar idas tão regulares, tão frequentes. Outro tipo de tratamento também poderá ser a fisioterapia, poderá passar pela fisioterapia do pavimento pélvico, que aqui também poderá ter alguma importância no auxílio do tratamento da bexiga hiperativa. E depois temos tratamentos mais invasivos, quando estes tratamentos não resultam, como é o caso da toxina botulínica, que é injetada dentro da bexiga, também para relaxar o músculo da bexiga, ou então também temos um outro tratamento mais da parte do sistema nervoso, que é um pequeno dispositivo, a neuromodulação, um pequeno dispositivo que vai modular o sistema nervoso e todo este controle do funcionamento da bexiga. Por fim, temos tratamentos cirúrgicos de última linha, bastante mais complicados, mas que também existem para aqueles casos que são refratários, isto é, que não resolvem com nenhum tipo de tratamento destes que eu referi anteriormente. Qual o impacto das medidas comportamentais na qualidade de vida destas mulheres? As medidas comportamentais, apesar de parecerem muito simples, elas podem ter um impacto grande e, inclusive, serem suficientes para controlar determinadas mulheres, as queixas de bexiga hiperativa em determinadas mulheres. E elas são fundamentais, mesmo quando nós temos de recorrer às outras medidas, nomeadamente as farmacológicas. As comportamentais devem ser sempre mantidas e devemos incentivar as mulheres e mostrar a importância de cumprirem com estas medidas para controlarem o seu tratamento, o seu problema. Durante quanto tempo é que é necessário manter o tratamento? Pois, isso é sempre uma questão, porque realmente a bexiga hiperativa, quase podemos dizer que é uma doença crónica. Ela vai acompanhar a vida da mulher, vai haver fases de melhoria, fases de agravamento, e por isso o papel ativo da doente é fundamental, principalmente na manutenção destas medidas comportamentais que eu falei, e depois, por exemplo, o tratamento farmacológico, ele poderá ser utilizado, por exemplo, em fases de agravamento, fases que a mulher anda pior, e muitas vezes as senhoras dizem: eu quando ando mais nervosa, isto acontece-me pior, será que isto é da minha cabeça? Não, não é da sua cabeça. De facto, há aqui uma associação com momentos de maior stress, de maior nervosismo, um agravamento da bexiga hiperativa, e aí fazer tratamento médico durante meses ou anos. Em fases de acalmia, poderá suspender esse tratamento médico. As medidas comportamentais, essas sim, deverão ser permanentes e constantes. Mantidas sempre. Sim. Há preconceito ou vergonha associado a este problema? É verdade que há. Apesar de estarmos no século XXI e de cada vez mais falarmos abertamente de muitos temas, ainda há preconceito e vergonha. Isto é só, aqueles casos que nós sabemos são só a ponta do iceberg. Há muitas mulheres, como eu disse no início, esta é uma patologia subdiagnosticada, muitas mulheres que por vergonha ou por acharem que é uma inevitabilidade o envelhecimento, o perder urina, elas não se queixam. Não querem estar a incomodar o médico com este tipo de queixas, que acham que não é relevante ou que têm mesmo vergonha de dizer que perdem urina e, portanto, não reportam, não relatam, não se queixam destes sintomas e por isso não são tratadas. Portanto, vamos deixar aqui assim o apelo. Por favor, se tiverem queixas, vão a um especialista e relatem o que se passa, porque é extremamente importante. Quando é que uma mulher deve procurar ajuda médica?
Uma mulher deve procurar ajuda quando a quantidade de perda de urina ou a perda de urina que tem está a ter impacto na sua vida, no seu dia-a-dia. Porque se forem perdas esporádicas, pontuais, escassas, que não têm qualquer impacto na sua vida e que nada modificam, não precisará de ajuda médica. Quando realmente essas perdas começam a condicionar a sua vida, aí sim devem procurar ajuda médica, porque muitas vezes eu digo às doentes, é completamente diferente com o tipo de vida, a perda de urina com a vida que uma mulher tem. Por exemplo, uma bailarina, se perder uma pequena gota, pode ter um impacto enorme na sua vida, tem aqueles fatos justos, está em palco, perde urina e isso pode realmente ter um impacto enorme. Uma mulher que está em casa, que trabalha no escritório, que está sentada, se tiver essa pequena perda, não lhe vai fazer diferença nenhuma no seu dia-a-dia. Portanto, é preciso avaliar realmente o impacto na qualidade de vida e procurar ajuda, se assim o entender. Até que ponto a bexiga hiperativa pode interferir na vida da mulher? Pode ter uma interferência ligeira, uma interferência enorme. E a interferência pode ser em diferentes domínios da sua vida. Por exemplo, no domínio físico, quando tem estas perdas e fica com a roupa molhada e todo o condicionamento que isso pode causar, também a nível sexual, muitas das vezes há mulheres que durante as relações têm perdas de urina e isto causa constrangimentos enormes, como deve imaginar. Depois, a nível psicológico, também tem um impacto enorme pela vergonha, que eu já falei, mas também pela perda de autoestima, pela ansiedade que isto pode causar, porque está sempre com medo de cheirar a urina, das pessoas que estão à sua volta sentirem este odor, de molhar a sua roupa, não é? A vergonha de ter uma perda em público. Muitas das vezes também há até aqui uma associação entre bexiga hiperativa e depressão, e aqui não se consegue perceber muito bem qual será a causa ou a consequência, se poderá haver uma causa comum para ambas as situações, para a depressão e para a bexiga hiperativa, ou se realmente uma mulher, porque tem bexiga hiperativa e isto tem um impacto grande na sua vida, vai fazer com que ela se sinta deprimida. Exatamente. A tristeza, a autoestima, até o isolar-se da sua vida social, e também isto pode ter um impacto a nível social, por deixar de fazer viagens, de estar com os amigos, de sair à noite, de dançar, isto com o medo de poder perder urina e de sentir esta vergonha em público, muitas das vezes até de fazer longas viagens, porque vão precisar de parar muitas vezes para esvaziar a sua bexiga. Muitas das vezes outra coisa que acontece é quando estas mulheres com bexiga hiperativa, quando entram nos locais estão logo a tentar identificar onde é que estão as casas de banho, para poderem controlar minimamente caso surja esta vontade súbita. Portanto, nós vemos aqui um impacto a diversos níveis: físico, psicológico, emocional, social, lúdico, até ocupacional, em termos profissionais. Imagino que é uma mulher que tem que fazer uma apresentação numa reunião e de repente tem que interromper a apresentação porque tem que ir à casa de banho. Pior, fica nervosa, ansiosa com aquela apresentação, ainda vai ter mais vezes aquela vontade e só o medo e a ansiedade de ir fazer aquela apresentação, o que for, no trabalho, e de ter aqui este medo, este receio de ter estas vontades que lhe vão interromper a sua performance, o seu desempenho. Que mensagem deixa às mulheres que sofrem deste problema? A mensagem, eu acho que pela entrevista e por tudo o que eu aqui falei, é óbvia. Se têm perdas de urina, se têm incontinência urinária, se realmente isso afeta a vossa vida, a vida de uma mulher, devem procurar ajuda. Isto não pode ser uma vergonha, não tem de ser uma vergonha, é realmente um problema e tem tratamento. Não é uma fatalidade. E como temos tratamentos disponíveis, vamos poder controlar este problema e melhorar muito a vida da mulher, até normalizá-la. E outra questão, outra mensagem que eu também gostaria de deixar: muitas das vezes isto não é só um problema das mulheres que não se queixam, também pode ser um problema dos médicos que não perguntam. Também tem de haver aqui uma abertura do lado médico para questionar as mulheres sobre estes problemas e para estarem por dentro das soluções e das medidas e dos conselhos que devem dar às mulheres para poderem controlar esta bexiga hiperativa. Obrigada, Sra. Obrigada.